Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre um lateral direito que teve consulta pelo Cruzeiro. Que história é essa? Será que poderia ter um investimento em um jogador que, na minha opinião, chegaria para ser uma ótima opção no lugar do William, quando o William não estiver disponível, né? Porque tem vivido uma fase também sensacional. Já falei aqui para vocês que a maior carência do elenco hoje no Cruzeiro é a lateral direita. Que se o William ficar suspenso por 2 jogos, 3 partidas, o Cruzeiro vai sentir demais nesse seu setor. E eu não ficaria surpreso se até pudesse ter uma mudança numa formação, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Quero falar também sobre um atleta da base do Cruzeiro sendo emprestado, outro que perdeu um pouco de espaço justamente pelas várias contratações, mas ainda assim eu acho uma baita opção para o meio de campo do Cruzeiro e vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Estamos com esse objetivo de chegar aqui no YouTube em 44 mil inscritos. Então se você está assistindo e não se inscreveu, deixe seu like, se inscreve, que com certeza nos ajuda bastante a chegar aqui a essa meta, beleza? Então vamos aqui para a tela que tem muitas coisas que quero mostrar aqui para vocês. Bom, então eu quero começar falando aqui sobre essa matéria do Globo Esporte. Base do Cruzeiro perde espaço e tem desafio de retomada em meio a 180 milhões de reais em reforços, né? Então ele fala aqui, entre jogadores formados pelo clube, Kaique e Vitinho são aqueles que mais têm tido espaço com o técnico Seabra. Então fala justamente, né, sobre essa janela do Cruzeiro, que teve um número gigante de contratações e que, sem dúvidas, até você tá aqui no caso do meio-campista Vitinho, acaba perdendo, né, um pouco de espaço justamente pelos vários reforços. Não que seja um grande problema para o Cruzeiro, até porque dá para aproveitar sim a base e o time profissional, tendo os dois, né, muito forte, como faz, por exemplo, o Palmeiras. E também tem outro ponto aqui, que é o seguinte: o Cruzeiro nos últimos anos, apesar do time ruim que tinha, né, 2022, o início desse ano, usava tanta base assim? Sinceramente eu diria que não, né? Até aqui o portal fala um pouco mais sobre isso, que até se falava, né, que na gestão do Ronaldo e tudo mais, iria fazer um investimento maior, iriam ter jogadores que iriam se destacar mais na base. Não foi tão assim. É claro que tinha sim espaço. Ano passado o Japa, por exemplo, o Ian Lucas, o Robert teve sim seu espaço e foram importantes. Com a chegada de mais reforços, é inevitável, né, que os jogadores da base percam um pouco mais de espaço, mas a grande questão que eu fico é o seguinte: o Cruzeiro mesmo só colocou algumas opções da base quando o negócio apertou ali mesmo, né? Porque no início do ano ninguém se falava, por exemplo, em manter o Japa como titular. O João Marcelo mesmo só assumiu essa posição de titular no final da temporada. O Kaique, tudo bem, né, que o Marlon viveu uma fase muito boa, mas no ano passado teve muito menos espaço do que nesse ano. Então, assim, eu acho que essa história também da base e tudo mais, se você tem um time forte ao redor, é até mais fácil, né, de você introduzir esse jogador, colocar ali no time e ele ter uma adaptação mais fácil do que colocar as pressas e acabar tendo esse risco, né, de queimar os atletas. Então, falando aqui no caso do Vitinho, né, que no meio de campo o Cruzeiro contratou várias opções, o Matheus Henrique, o Peralta, o Wallace, teve também aí, por exemplo, a chegada do Cifuentes no início do ano, mas já vai deixar o clube. Querendo ou não, ele vai perder um pouco mais de espaço. Até jogou, né, contra o Grêmio, o Bragantino e contra o Palmeiras. Então, nos últimos 5 jogos do Cruzeiro, ele jogou em 3. Até que um desempenho ok. E aí vai destacar o seguinte, né, que o Vitinho antes vinha tendo uma sequência até maior, marcou esse gol contra o Atlético Paranaense, deu assistência contra o Red Bull Bragantino e vem jogando com uma frequência boa. Eu ainda acho que ele vai ser mantido sem dúvidas, até porque ele pode fazer 2 papéis, que seria o meio-campista centralizado, desde aquela sua estreia, né, contra o Atlético Goianiense mostrou isso. Ou seja, o Cruzeiro está precisando de um resultado, ele pode fazer um papel jogando ao lado, por exemplo, de um volante, o Lucas Romero, por exemplo, e ele jogando um pouco mais avançado, pode ser uma boa, pode jogar ele lá na frente como um meia de criação, ele faz os dois, 15 partidas, um gol e uma assistência. Lembrando que o Cruzeiro já teve sondagens, né, por ele no início do ano do Shakhtar, depois de uma boa competição, né, Copa São Paulo pelo Cruzeiro. Então, apesar de a base sem dúvidas, né, perder um pouco de espaço, nem acho que seja ruim, até porque é justamente com as opções de reforços, né, que chegaram para o Cruzeiro. E aí, dependendo do Cruzeiro empresta o jogador, pode até se valorizar. Um exemplo do João Pedro mesmo, que foi emprestado ao Mirassol e jogou já 2 partidas, né, que ele tem feito nessa temporada. E você, o que tem a dizer sobre esses empréstimos, sobre essa chegada de reforços? Se o Cruzeiro agora também tendo uma base muito forte e um elenco principal, é igual eu falei, né, às vezes é mais fácil de você colocar o jogador, que às vezes um jogo que o Cruzeiro já está ganhando, já está 2-0, 3-0 em casa, fora, enfim, é mais fácil de você colocar o jogador do que vai entrar o Cruzeiro perdendo, precisando de empatar, ou empatando, precisando da vitória. É muito mais fácil. O Palmeiras faz muito bem isso, na minha opinião, e o Cruzeiro poderia, né, utilizar de base, né, literalmente. Enfim,
Quero destacar aqui também esse próximo jogo do Cruzeiro, nada mais nada menos contra o Boca Juniors. Aqui na Esportiva, esse jogo daqui 10 dias já está com as cotações. Eu estou gravando dia 5, já tem a cotação para o dia 15. É o que eu mais gosto aqui na Esportiva, é justamente isso. Então, vitória do Cruzeiro pagando 3,60 a cada real apostado. Vamos ver aqui então, R$100 para o Cruzeiro vencer fora de casa, voltaria 360. Excelente cotação. Se colocar um valor também mais baixo aqui, ó, R$25 então para o Cruzeiro vencer, se acontecer vai voltar 90. Jogo bem complicado. O empate também aqui pagando 3,36. Vou fazer aqui minha aposta para mostrar para vocês, ó, R$25 para voltar 90. Já finalizei. Lembrando, na Esportivo você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito. Então depositou 100, vai ter 200, depositou 300, vai ter 600 e por assim em diante. Lembrando que nesse começo de semana vai ter a estreia, né, da Champions League e da fase de grupos, e também em relação ao Premier League, ó. Vamos ver aqui, ó, o time jogando em casa, vamos aqui numa vitória do Manchester United fora, vamos aqui o do Liverpool vencendo também, e para o Arsenal. Geralmente primeira rodada os times favoritos vencem, né? Vamos colocar aqui então esses três jogos, R$10 para voltar 23. Então para você começar, o link da Esportiva está aqui embaixo. Bora falar então sobre essa história envolvendo aqui, ó, do Vitinho, que eu vou deixar essa informação lá do portal Cruzeiro 365, eu até trouxe um vídeo aqui no canal falando sobre ele, mas antes dessa matéria aqui, ó, que o Cruzeiro 365 apurou que teve uma consulta, né, do Cruzeiro pelo lateral direito, o jogador então que tem 25 anos de idade, é revelado aqui pelo próprio clube e foi vendido por R$10 milhões em 2018, vocês lembram, né? Porque ele surge muito bem na base do Cruzeiro. Em 2018, a única partida que ele fez foi logo um clássico contra o Atlético Mineiro no Independência. Se não estiver enganado, ficou empate esse jogo, 1-1, eu não estou lembrando ao certo. Eu lembro que foi bem no início do ano, campeonato estadual e tudo mais. A Arrascaeta jogava ainda no Cruzeiro, eu lembro um pouco disso. E aí então, ele foi para a Bélgica, né, para esse clube aqui, ó, o Cercle Bruges. Ele chega na Europa, teve uma lesão e aí nos últimos 2 anos jogou bem. Deixa eu até ver aqui em 2018, para ver se eu acho alguma coisa. Temporada 18 e 19, 2018. Aqui pelo Cruzeiro, e chegou, né, no futebol inglês, onde jogou a última temporada na Premier League. Não foi titular, mas somou 36 partidas no ano e deu 2 assistências, ou seja, é um desempenho bem interessante, né? Então, na Bélgica foi muito bem, depois, né, foi negociado com o clube, o Burnley, na época que estava na 2ª divisão. Aqui, ó, o jogo contra o Atlético Mineiro, o Cruzeiro perdeu nesse jogo. Dia 19 de maio de 2018, ele entrou faltando ali 22 minutos e jogou muito bem. Eu lembro que todo mundo ficou com a sensação, meu Deus, o Cruzeiro precisando de um lateral direito, até pelo lugar do Edilson, que já não vinha bem, e vai lá e vende o cara da base, né? E foi isso. No Burnley ele chegou na 2ª divisão por 1 milhão de euros, eu não sei porque foi só isso, né? Porque o clube da Bélgica pagou 10 e vendeu por 5 milhões, foi muito pouco. Na Bélgica ele foi titular no primeiro ano na 2ª divisão, o Kompany, que é o técnico que hoje está no Bayern de Munique, que era, né, um jogador que apostou muito nele, via com bons olhos essa sua chegada, e aí na temporada passada não teve um desempenho ruim também. Não é à toa que hoje ele está avaliado em 25 milhões de reais, né? Então o Palmeiras já teve especulação nele, o Flamengo, e será que faz sentido, né, você contratar o atleta para jogar, por exemplo, o Brasileirão pelo Cruzeiro com um valor tão alto? Vai lembrar que ele jogou 32 partidas na Premier League, na reta final inclusive do ano, que eu não estava acompanhando, ele foi titular, tá? Então assim, ele foi mais titular na lateral direita, na Premier League, né, que apesar do rebaixamento, qualquer jogador que joga bem, ainda mais ele sendo brasileiro, lateral direito, jovem, já vai valorizar muito, né? Então, eu não vejo essa possibilidade viável, viu? Sinceramente, porque se fosse um jogador que 25 anos, jovem, tivesse se destacando, mas valia 6 milhões de reais, 10, beleza. O Cruzeiro precisa mesmo de um reserva para a lateral direita. Agora, 25 milhões, 35 milhões de reais, que o Burnley não deve aceitar menos de 6 milhões nisso aqui. Para ser o reserva do Willian, que tem jogado muito bem, não acho que faz sentido, tá? Acho que apesar dessa procura aí, o Burnley com certeza vai se desfazer do jogador que é um dos seus principais ativos, estando na 2ª divisão, então pode ter sim essa venda. E pro Cruzeiro, cara, nesse momento eu não acho tão viável não. Inclusive, né, a chance dele voltar para o Brasil existe, igual eu falei, já teve algumas especulações, mas esses outros clubes na Europa interessados no atleta, eu vi que teve especulações da Itália e também do futebol português, possivelmente o Porto ou o Benfica, poderia sair para um valor até mais alto. Lembrando que o Cruzeiro não manteve, né, um percentual de uma venda futura, e tanto na transferência lá para o Burnley, né, em 2022, eu lembro que eu trouxe vídeo aqui no canal falando que teve um percentual de uma venda futura, tá? Mas eu gostaria muito, cara, um jogador que eu acho que tem um potencial muito bom, 32 partidas na Premier League passada, 26 como titular, 1,75 m de altura, mas para o Cruzeiro nesse momento não é a prioridade. Nem quero dizer que ele não é viável, porque mas
para ser reserva do William, cara, por esse preço aqui, eu acho que não compensa. E para terminar com vocês, vamos falar sobre o Robert, né, que foi pro Copenhagen, cara, da Dinamarca, o que me surpreendeu, viu, sinceramente. Vou deixar essa matéria aqui, ó. O Cruzeiro anuncia saída, né, do jogador para o futebol europeu. Enfim, tem contrato com o Cruzeiro até o final de 2027 e deve ficar emprestado por uma temporada. Não vai ter uma compensação financeira nem nada, vai ser um empréstimo então de 1 ano e o Cruzeiro vai ter um valor fixado para vender o jogador, caso o Copenhagen da Bélgica queira comprá-lo, né? Então, empréstimo válido até agosto de 2025, quando, se ele não for bem ou se o Cruzeiro quiser contar com ele, ele retorna ao maior de Minas. Notícia boa, até porque não vinha tendo espaço. Eu gosto do Robert, acho que ele tem um potencial muito interessante. Vou pegar aqui para vocês os últimos jogos dele em 2024. Jogador que tem apenas 19 anos, então é super jovem. Copenhagen tem, né, um potencial muito grande de revelar jogadores. Se ele se destaca lá, para ele sair para um clube da Bélgica ou para a Holanda ou até mesmo para uma Alemanha da vida, é muito fácil. Ainda mais sendo ponta esquerda, brasileiro, no geral, é muito valorizado na Europa. Última partida contra o Palmeiras, 3 minutos. Antes disso, contra o Grêmio, contra o Corinthians também atuou ali alguns minutos. Mas lembrando, antes, né, de ter a chegada, por exemplo, do Lautaro Dias para a ponta, quando o Gabriel Veron não vivia um grande momento, ele até jogava com mais frequência. Por exemplo, foi titular contra o Vasco e contra o Bahia, quando o Cruzeiro estava com vários desfalques. Então, assim, acho melhor mesmo emprestar. O Copenhagen tem um grande potencial, um clube gigante, né? Um país bom também, cara. Nossa, o cara morar na Dinamarca é sim interessante. E com só 19 anos pode ser bom para todo mundo aí nessa história. Você gosta, não gosta? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa possibilidade.